O capítulo começa refletindo sobre as palavras de Deku e Tomura no final da guerra, abordando o impacto das ações passadas e o que virá a seguir. Deku repete uma narração do primeiro capítulo, mas algumas alterações acontecem, enfatizando que as pessoas não nascem iguais e que, apesar das diferenças internas e externas, ainda nos importamos uns com os outros. São essas diferenças que nos permitem buscar conexões e intersecções. O pequeno Kota, agora crescido, mostrando sinais que teremos um time skip agora no último capítulo, entra na sala dos professores e pergunta a Deku, começando a lhe chamar de Mano Midoriya, mas se corrigindo para Deku Sensei, sobre o local da reunião que iria acontecer mais tarde. Izuku está vestido com um terno e escrevendo em seu caderno. Deku reflete que essa é a verdade sobre a sociedade que ele aprendeu aos 17 anos de idade. Finalmente revelando para nós o time skip de Boku no Hero e um final de capítulo e um final de mangá bem meh. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 430 do mangá de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos para o último capítulo de Boku no Hero, sem Deku e Uraraka, sem Deku e o seu pai, sem Deku e poderes. Eu não entendi, foi nada que o Koei quis entregar. Ele prometeu tudo e não entregou nada neste final. É o que a gente vai comentar logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos também. Se vocês querem ficar por dentro sobre tudo que rolou nesse último capítulo de Boku no Hero, já deixa seu like e participe aqui do canal para hypar ainda mais os nossos conteúdos. E se você está procurando uma história interessante para você ler a partir de agora que Boku no Hero acabou, você pode ler Que Haja Luz, tanto para o link no Tapas quanto também da Novel Mania, estão na descrição desse vídeo. Estão na descrição desse vídeo e você vai poder acompanhar uma história escrita por mim e com os personagens feitos pelos inscritos. Então, clica aqui na descrição para você poder acessar a partir de agora. Começamos então com várias transições de fragmentos do tempo durante esses anos que se passaram. Vemos Deku chegando em casa e sorrindo para Inko, All Might ajudando Gran Torino a andar ao lado da Recovery Girl, os alunos fazendo provas e competindo durante o festival de esportes. Vemos a Mirko com cara de quem vai aprontar todas, testando novas próteses. Monte Lady e Kamui trabalhando junto. Toji e Koda apertando as mãos de um cientista mutante. Tokoyami e Hawks conversando. Aizawa e Presidente Mickey em um cemitério, provavelmente prestando homenagem a Shirakumo. Endeavor com seus companheiros, os alunos conhecendo Melissa e Eri conhecendo a família do Kota, com o Medley ficando bem alegre. O Correio, ele sabe ali criar hype pra chip como ninguém, mas no final não resolve nada, né? No final não entrega nada. Vemos também que o mangá da Liga dos Vilões está sendo vendido, o Bakugou na fisioterapia para recuperar os movimentos do seu braço, Deku e Ochako juntos na neve usando cachecóis e Compress lendo o livro que parece ser da Liga. Deku reflete sobre a realização de um sonho que parecia impossível e afirma que a história que começou com o seu corpo agindo antes mesmo dele pensar chegou ao fim com as brasas do One for All. Enquanto ele diz isso, vemos painéis mostrando as brasas do One for All se dissipando gradualmente. Ida, então, faz o discurso de formatura deles. Vemos alguns painéis da formatura e como eles seguiram a tradição da Wei, porque Bakugou e Monoma explodem o palco logo após o discurso do Ida. Ele se trocou tudo ali, da mesma forma como o Mirio havia feito no discurso dele da sua formatura. A narração de Deku revela sua motivação para continuar escrevendo, explicando que ainda há páginas em branco que precisam ser preenchidas e assim o One for All desaparece. Temos então finalmente um time skip em Boku no Hero. 8 anos depois, nós vamos para a sala de um aluno chamado Dai. O professor pergunta aos alunos o que eles querem se tornar e um deles diz que vai ser um herói. Um quer trabalhar no laboratório da Hatsumi e um quer se tornar um grande médico como o Dr. Yoshida. E um também quer se juntar
a empresa da Labraba. Um dos alunos vê que Dai quer se tornar um super-herói e diz que ele nunca vai conseguir com sua individualidade. Ele também diz que há menos vilões agora e que o número de heróis se estabilizou. Então apenas as crianças mais fortes têm uma chance para chegar até esse nível. Dai parece ser aquele tipo de personagem que é uma homenagem ao protagonista de Dragon Quest, carregando ali até mesmo a forma, né, o nome ali, essa expressão. Não tem a mesma personalidade do Dai, né, de Dragon Quest, mas a gente pode perceber que, cara, se tem Dai, se tem o nome Dai, tem ali uma referência completa a esse grande jogo, a essa grande obra da cultura pop japonesa. Depois da escola, Dai diz que as pessoas mudaram. Quando ele era criança, todos queriam ser como All Might, Endeavor, Genichi, Deku ou Dynamite. Ele sente que é o único que ainda age como uma criança e sente que é inseguro sobre isso. E é por essa razão que ele vai até a estátua do All Might. Vamos então para o lugar onde o Shoji está recebendo o prêmio Imamura por seus esforços para resolver incidentes baseados em preconceitos de forma pacífica. Ele dedica o prêmio a todos os mutantes que marcharam para o hospital há 8 anos. E diz que só está aqui hoje graças às vontades deles. A forma como eles marcharam naquele momento, mostrando a sua indignação para o povo japonês. E agora o Shoji mostrou ali como é essa figura central, meio que tipo assim, sendo a imagem deles para resolver todos os conflitos e problemas que vão surgindo na sociedade. A gente pode observar também que a seguir vemos a equipe de Genio, Frope, Cret e também Uravit. E eles estão visitando várias escolas por todo o país. E que o projeto da expansão de aconselhamento de individualidade criado por Araka é considerado ali através de um dos aspectos mais essenciais da sociedade atual. É interessante isso aqui porque a Ochako, e aquilo que eu mais tinha comentado sobre a Toga aqui no canal, é sobre a capacidade que a Toga tinha de zerar a necessidade de doação de sangue. Pensa, cara, a garota tinha capacidade, simplesmente a capacidade de poder doar sangue para qualquer tipo de pessoa. Então, a Araka, nesse sentido, eu curti pra caramba esse desfecho final da personagem, porque ela vai passear, não passear, né, mas vai viajar por todo o Japão em busca de entender mais as individualidades das pessoas e onde poder ali agrupar esses poderes para que uma sociedade melhor seja criada, pode ser ali até mesmo evoluída nesses princípios. Então a Ochako acaba criando ali um projeto bem legal e, se eu não me engano, é o ponto mais alto deste capítulo. Vemos um painel da Eri com seus amigos do clube de música, mas parece que ela está falando sobre o Kota. Tem uma carinha ali de sapeca. A meninada ali tá com uma carinha meio que sapeca, de que tava aprontando alguma coisa, que a Eri tá falando alguma coisa. Então provavelmente estão falando sobre o Kota. Finalmente retornamos para a cena no começo do capítulo, com o professor Aizawa mostrando ao Deku um vídeo do Bakugou gritando com um civil por filmá-lo de muito perto. Cara, é muita cara do Bakugou fazer isso. Aizawa diz que isso fará o rank dele cair e Todoroki vai disparar na sua frente. Shoto patrulha dia e noite e trata seus fãs muito bem. Ultimamente, quase ninguém o chama mais de filho do Endeavor. Deku diz que ele passará Monte Lady, Kamui e talvez até Mirio no ranking em breve. Além disso, os pontos do Monoma e do Honenuke são ótimos, visto ali pela turma B, né, dos alunos da turma B. Interessante aqui que o Monoma também conseguiu se tornar um herói equiparável ali aos demais, né, a forma como ele tem ali esse compartilhamento de individualidades que ele pode utilizar. Aizawa pergunta se Deku não se sente solitário e ele responde que durante a conversa de Fuwa com Aizawa, ele percebeu que poderia usar seus conhecimentos e experiências para ajudar outras pessoas, se tornando um professor, mesmo sem uma individualidade. Ele diz que essa é uma maneira legal até mesmo de se viver. Deku pergunta se Aizawa concorda, mas o professor diz que ele deveria ser mais rigoroso com os alunos. Hoje em dia, a maioria dos alunos que entram na UA acha que eles têm a garantia de se tornarem heróis e fazerem sucesso. Então é importante ser ainda mais rigoroso para que eles não fiquem arrogantes.
o que faz o Deku realmente ficar meio que chateado ali com o professor, mais naquele sentido dele de ficar realmente pensativo de que as palavras do professor têm muita razão. Deku começa a voltar para casa e pensa que mal consegue ver os seus amigos desde a formatura, já que seus dias de folga não coincidem. No caminho para a casa do trabalho, ele vê produtos oficiais do Tokoyami e também vê o Kirishima na TV. Algumas crianças começam a correr gritando Unbreakable, mas uma delas tropeça. Deku corre para ajudar e ver que Dai tentou também fazer a mesma coisa, só que acabou tropeçando. Dai reconhece Deku e conta a ele sobre suas inseguranças, sobre o futuro e como ele sempre vai até a estátua de All Might quando está se sentindo mal. Então ele faz a grande pergunta para o Deku: se ele pode se tornar um herói como ele ou o All Might. Cara, essa cena do Deku, ela me incomodou, essa cena do Deku com Dai me incomodou no nível bem grande. Por quê? Cara, você tem uma estátua do All Might ali, a estátua do All Might. E o que custava colocar uma estátua do Deku ali do lado, sabe? Tipo, caraca, você tem ali o Deku, que é um personagem que lutou contra o Shigaraki e salvou o Japão inteiro. E você não tem uma homenagem pra ele? Pô, mano, nem uma estátua, sabe? Nem uma referência, nem nada, sabe? Foi meio tipo assim, cruel essa parte final, o Deku vendo ali os produtos do Tokoyami, do Kirishima, e você não tem uma estátua. Cara, as pessoas elas reconhecem ali ele e tal, mas velho, tipo assim, não dá nem pra colocar ele de igual pra igual no mesmo status que o All Might. Não, o All Might ainda termina a história da forma superior, de forma superior ao Izuku. Se o All Might ganhou uma estátua salvando o caminho, o Deku que salvou o Japão não ganharia uma estátua, ao mínimo uma estátua também, um reconhecimento ali ao lado do All Might? Eu vejo esse ponto aqui bem peculiar, eu fico bem incomodado realmente com essa maneira como o Horikoshi, ele literalmente largou o Deku neste final, né? Largou o Deku pelo menos nessa parte. Ah, LP, mas você tá pegando muito pesado. Não, gente, não. Se você tá contando uma história de um protagonista que vai conduzir, tudo bem, já não é mais uma história de como o Deku se tornou o herói mais forte de todos os tempos. Mas se você vai conduzir um personagem para que ele faça, dirija ali uma galera para que eles se tornem os maiores heróis de todos os tempos, então você tem que reconhecer o cara, velho. Você tem que colocar o Deku ali pelo menos no mesmo patamar que o All Might. E se você não coloca uma estátua do Deku ao lado do All Might, nem isso você está entregando, nem isso você está passando. Então, cara, eu realmente fiquei muito frustrado de não ter um tipo de reconhecimento em nada do que o Deku fez na batalha contra o Shigaraki. Com a pergunta que foi feita ali pelo Dai, o Deku se lembra do que havia perguntado para o All Might há muito tempo e começa a analisar a individualidade de Dai da maneira ali mais cabulosa. É uma individualidade que lhe permite tirar pratos do cabelo. Isso aqui não tem como negar. O Correio ele é muito criativo pra fazer ali esses poderes e essas individualidades serem realmente únicas em Boku no Hero. Dai fica um pouco assustado com a maneira ali do Deku fica falando, analisando como ele pode usar as suas habilidades em batalha, mas percebe que ele está tentando lhe ajudar. A forma como o Deku está tentando lhe ajudar da sua maneira, da sua forma. Então o Deku pede para que Dai dê o seu melhor e ele alcance como um super-herói. Ele admite que apesar de sentir uma certa tristeza, ele pode encorajar os outros e isso é o que importa. Ele conclui dizendo que essa é a história de como todos se tornaram os maiores heróis, encerrando com a assinatura de My Hero Academia e então chegamos ao fim. Só que não, porque o All Might surge do nada e esmaga o texto fim com sua própria mão. Deku diz que poderia tê-lo encontrado no aeroporto, mas All Might queria dar a ele um presente surpresa. Caraca, isso aqui tem uma cara... Isso aqui tá com uma cara de que não foi planejado e o Correio mudou isso aqui de última hora. Não tá escrito, velho. Após 8 anos da batalha contra o All For One, a evolução tecnológica e as individualidades das ferramentas de herói se tornaram evidentes. Então, nós observamos o All Might com uma maleta em mãos e comenta sobre essas mudanças tecnológicas, refletindo sobre a evolução do poder e da tecnologia ao longo do tempo.
Deku está sorrindo, ouvindo ali do All Might falando sobre o custo e também sobre o desenvolvimento da nova tecnologia, que foi possível graças ao apoio de um amigo dos Estados Unidos e da engenheira Hatsumi. Além disso, os ex-alunos da classe A, especialmente Bakugou, contribuíram financeiramente para a inovação desse projeto. All Might aconselha Deku a valorizar o seu poder, que foi conquistado de forma justa e honesta. E através deste equipamento, Deku vai poder agir como um super-herói. Enquanto isso, Bakugou, com entusiasmo, incentiva Deku para que eles possam ir finalmente em frente. A cena então muda para Hawks, que está ocupado trabalhando e recebe a informação sobre um deslizamento de terra em uma rodovia. Ele solicita ajuda a outros heróis para lidar com a situação. Deku, equipado com seu item de suporte, pula para o local do incidente. No momento em que ele olha para baixo, ele avista o fantasma de Shigaraki, uma visão que aponta que o mal ainda está à espreita, que o mal ainda está solto por aí. Na página final do capítulo é uma ilustração de uma página dupla que mostra todos os alunos da classe A já adultos, vestindo os seus trajes de heróis. A cena é acompanhada pela mensagem: esta é a história de como continuaremos a alcançar. Então temos o fechamento do mangá, finalmente, da forma como o Correio, somente o Correio, consegue fazer com o título do capítulo 430, My Hero Academia. Rapaziada, esse final de Boku no Hero resume muito bem como foi a história ao longo de todo o mangá. Sempre aquela sensação de que poderia ter gerado alguma coisa a mais, mas que faltou alguma coisa neste final. Acho que dá pra dizer que esse final é tipo um bifão chique. Sabe aquele bife que só de olhar pra ele tu já enche a sua boca de água? Que você fica realmente ali de uma forma que você tem vontade de comer aquele bife, mas tem um problema. Quando você vai comer, percebe que tem alguma coisa estranha com ele, né? Alguma coisa estranha está acontecendo com o seu pedaço de carne, mas você não consegue saber o que é. Se é falta de sal, se passou da validade, se estava fora do ponto, se queimou demais. Alguma coisa está errada e você não consegue saber do que se trata. Esse é o final de Boku no Hero. Esse final é exatamente isso. Faltou tantas coisas em Boku no Hero que não dá só pra falar sobre esse vídeo. Não dá simplesmente pra comentar tudo isso nesse vídeo. Então, cara, a gente podia só simplesmente pincelar algumas coisas. Por exemplo, cara, o pai do Deku. O pai do Deku deixa pra lá, né? Esquece. Agora, sobre a questão do Deku não se tornar o herói ali de uma forma a ser reconhecido pela sociedade, de uma forma mais conhecida pela sociedade, não tá nem pelo menos no pau a pau que o All Might. Cara, isso é triste. É triste pra um mangá que promete isso pra você na primeira página, ou pelo menos, na primeira página não, pelo menos no primeiro capítulo, né? Lá no primeiro capítulo é prometido isso. O Correio muda de ideia ao longo da jornada, mas mesmo assim, deveria ter mantido o Deku como esse novo símbolo, como essa nova figura. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o meu parecer final de Boku no Hero, e como ele tinha de tudo para ser uma das maiores histórias de todos os tempos, mas bateu no teto da criatividade do autor. Eu sempre comento aqui com vocês de que o Kohei Horikoshi, ele é o autor que tinha excelentes ideias, teve excelentes ideias, mas as suas execuções foram colocadas de forma muito pífias. Dá pra chamar até mesmo o Correio de J.J. Abrams do mundo dos mangás. Um cara que é excelente em criar ali questionamentos, ideias, mas na hora de execução, na hora da execução, executa ali de uma forma muito, mas muito piegas. Boku no Hero é isso, é um vai não vai, é um chove não molha, e é isso, pessoal. Chegamos a mais um fim de mangá aqui no canal, e eu esperava que Boku no Hero pudesse render muito mais.